Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos no Brasil. Mas estamos também dentro da fundação. Por quê? Porque meus fãs me amam de um jeito estranho. De um jeito desumano. Eu não chorei no banheiro lambendo uma barra de manteiga e passando o batom na testa, gritando "Mamãe! Mamãe!" depois de ler isso. Você chorou no banheiro lambendo uma barra de manteiga e passando o batom na testa e gritando "Mamãe". Isso tem que ficar bem claro. Olá, birutubers. Olá, toilders. Olá, meninos, meninas e menines. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-viades. Estamos em mais uma octofeira, que hoje será explicada. Por quê? Porque os caras meteram essa. Fizeram um SCP do tio. Tá? Um olá para quem está fora da fundação. Em última instância, quando vocês terminarem de ver essa pérola aqui comigo, vocês vão, perceber que vocês também estão dentro desse SCP, que vocês são parte de tudo isso. Então fica aqui um beijo a todos nós, habitantes júniors do sistema planetário Tanter. SCP João Carvalho, item SCP classe do objeto Euclídeo. Cara, já começa, né, a sacanagem aqui, né? Aqui já começa a sacanagem, tá? Olha só, cara. Pra quem não entende de SCPs, os SCPs têm classes. Eles são divididos em classes, tá? Qual que é a classe Euclídeo? Eu vou ler aqui. Vou até colocar aqui pra vocês pra deixar mais fácil pra quem não conhecer. Tá? Olha que belezoca que eles metem no tio aqui, né? É foda. Deixa eu dar uma aumentada nesse aqui. Acho que tá bom. Não, vou dar mais uma aumentada aqui, porque eu sou cego, então todo mundo é cego, né? Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente. Eu sou uma anomalia que exige recursos, né? Anomalias de qualidade exigem recursos. Ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. KKKKKKK, eu sou louco. Euclídeo é a classe do objeto com a maior extensão e geralmente é um bom palpite que um SCP será dessa classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objetos padrão. O tio não se encaixa no padrão, é impossível se colocar o tio na caixinha. O tio sai fazendo a egípcia. O pessoal vira pro tio e fala assim: "Uau, tio, você é muito louco.
E eu respondo, e quem não é, darling? E saio fazendo a egípcia. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo. Tá aí uma coisa legal, né? Você tem um problema de falar assim, será? Se eu sou um ser humano funcional, será que eu sou todo errado? E aí a galera que te ama fala assim, você é um SCP da classe Euclídeo, tá ligado, cara? Ah! Você está lambendo a manteiga dentro do banho, passando batom na testa. Não eu, você. No mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Para uma lista completa de artigos classe Euclídeo no site, clique aqui. Vamos lá, né? Vamos ler o SCP que fizeram do tio. Procedimentos especiais de contenção, SCP, deixa eu pegar meu Stream Deck. Conhecido como João Carvalho, deve ser mantido em um ambiente de contenção simulado, localizado no site. Este ambiente deve replicar uma casa e um estudo de gravação confortáveis, onde SCP acredita viver com sua família e trabalhar como produtor de conteúdo na internet. Olha que sacanagem isso, cara. A família e todos os indivíduos com quem SCP interage devem ser agentes treinados da Fundação, disfarçados e dedicados a monitorar e coletar informações sobre as previsões do SCP. SCP deve ser incentivado a continuar produzindo conteúdo sobre história e comunismo, a fim de estimular o uso de suas habilidades anônimas. Qualquer previsão feita por SCP deve ser registrada e analisada por pesquisadores da Fundação. Ô velho, né? Sabe o que é o mais irônico de tudo, cara? É que eu, exatamente neste momento, estou produzindo o conteúdo que eu, como SCP, deveria estar produzindo. Vocês entendem que à medida que eu ironizo isso, eu reitero e reifico esta pseudo-verdade? Isso é um metaconteúdo. Vocês não existem. Eu estou preso dentro da Fundação. É um xadrez 7D de ironia e schadenfreude para todas as nossas inimigas, tá certo? Este é o verdadeiro... Eu tenho um show de Truman que é só meu. Exatamente. E vocês são parte deles, tá? Vamos continuar aqui. SCP... Descrição. SCP... também conhecido como meu nome inteiro, é um indivíduo humano adulto do sexo masculino, nascido em 10 de junho de 84 em Belo Horizonte, Brasil. SCP apresenta habilidades anômalas de previsão do futuro, conhecidas como Dom de Apolo, que consiste em premonições extremamente precisas sobre o futuro através da aplicação do materialismo histórico dialético. Ô velho. SCP também demonstra habilidades linguísticas sobre-humanas, sendo capaz de aprender e entender idiomas, inclusive de civilizações antigas. Ô bicho. Não, sério, velho. Sério, cara. Agora começam os adendos dos incidentes. É uma sacanagem, cara. É muita sacanagem, cara. Velho, para de ler isso, João. Que isso? A gente não é mentira. É exatamente isso que um agente da Fundação diria, não é verdade? E eu estou me comportando precisamente como a Fundação quer, não é verdade? Mas ora, vejam só.
né, se não são as consequências da minha própria anomalia. Adendo SCP, incidente em SCP previu um evento catastrófico envolvendo outro SCP de classe Keter. Jovens, eu apaguei aqui, mas eu vou colocar de novo, tá? Só para vocês verem o que é classe de objeto Keter, tá? Classe de objeto Keter. Para quem não conhece, aqui é educativo para SCPs, tá? Bem-vindo ao meu mundo, onde eu estou preso e não sabia, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Aqui tá bom. A designação de Keter... Não tá bom não. Eu achei que tava bom porque tava bom no meu monitor aqui. Pronto. A designação Keter é atribuída aos objetos que tanto mostrem vigorosidade, atividade hostil à vida humana, civilização e ou espaço-tempo e, b, são capazes de causar destruição significativa em caso de quebra de contenção. Tais objetos devem ser catalogados, contidos de acordo com os procedimentos especiais de contenção e destruídos se possíveis. Tá? Isso é um objeto Keter. Vamos voltar para o incidente 1. Pesquisadores da Fundação foram capazes de analisar as previsões do SCP Euzinha e, como resultado, implementar medidas de contenções adicionais para evitar a ocorrência do evento. Este incidente ressalta a importância das habilidades anômalas do SCP para a Fundação. Adendo SCP-2. Relacionamento com outros SCP. SCP não apresenta interações diretas com outros SCPs, mas suas previsões podem fornecer informações valiosas sobre futuros eventos anômalos e ajudar a Fundação na contenção e neutralização de habilidades especiais. Adendo 3. Habilidades linguísticas sobre-humanas. Velho, não tem nada de sobre-humano nisso, cara. As habilidades linguísticas de SCP têm se mostrado úteis para tradução e interpretação de textos antigos e desconhecidos, incluindo documentos relacionados a outros SCPs. SCP demonstrou a capacidade de aprender idiomas em um ritmo acelerado, incluindo línguas de civilizações antigas e extintas. Essa habilidade tem sido aproveitada pelos pesquisadores da Fundação em várias ocasiões para auxiliar na análise e compreensão de artefatos anômalos e documentos históricos. Eu, com certeza, não vou passar a minha próxima sessão de psicoterapia abraçado em posição fetal com o meu joelho, falando pra dona Ana: por que as pessoas me tratam assim, Ana? Eu queria ser o Davi Luiz do comunismo, Ana. Eu só queria, Ana, trazer alegria pro meu povo, Ana. Por que eles futicam o olho de quem é esquisito com um graveto, Ana? Mas não. Eu não tô rindo por fora e transformando a minha dor em entretenimento pra vocês. Eu jamais faria isso. Tá? Eu jamais faria isso. E voltamos ao show de Il Pagliacci. Adendo 4. Desinformação e contenção do SCP. Ô velho, esse aqui dói, tá? Para garantir a eficácia dos procedimentos de contenção e evitar a descoberta das habilidades anômalas de SCP, a Fundação implementou uma campanha de desinformação bem-sucedida para convencer SCP de que outros SCPs são apenas textos de meme na internet sem nenhuma base na realidade. Agentes da Fundação infiltrados no ambiente de contenção simulado de SCP. Isso aqui é gaslighting, tá? Comigo. Tá?
Isso aqui é gaslighting, tá? Isso aqui é o que é isso, João? Essa parada não existe não, você tá louco? Você tá louco? A luz acendendo? No luz for you. No luz for you. Será isso freestyle? Ou será isso, né? Parece cocaína, mas é só paranoia, tá? É só paranoia. Agentes da fundação infiltrados no ambiente de contenção simulado de SCP. Tá? Eu não consigo sair, cara. Eu estou preso. E na comunidade online onde ele acredita ser um produtor de conteúdo. Velho, é bem escrito demais, cara. É sacanagem demais, velho. Tem promovido e compartilhado uma variedade de memes e histórias fictícias relacionadas a outros SCPs. Essa desinformação tem como objetivo desacreditar a existência real de outros SCPs e fazer com que SCP considere qualquer informação sobre eles como uma piada ou ficção. A campanha de desinformação também inclui o fornecimento de informações falsas sobre a Fundação SCP, retratando-a como uma organização fictícia e misteriosa criada apenas para entretenimento na internet. Aí eu viro pra vocês, gente, mas eu sou produtor de conteúdo mesmo, não sou? E vocês vão falar, claro, tio, claro que você é. Nós, obviamente, não somos agentes treinados da Fundação. E aí eu vou falar assim, mas não seria isso que um agente treinado da Fundação diria? E vocês vão falar, não, tio, de forma nenhuma. E aí eu vou ouvir um barulho de fundo estranho aqui em casa. E eu vou entender assim, peraí, isso foi um barulho de um microfone? Isso foi uma microfonia? Não, tio, de forma nenhuma, a gente no chat não ouviu nada. Você com certeza é um produtor de conteúdo. Continue a prever. Essa estratégia de desinformação tem sido bem sucedida até o momento, permitindo que a Fundação continue a monitorar e estudar o SCP-Euzinha, sem levantar suspeitas sobre suas habilidades anômalas ou a natureza manipulada do seu ambiente de contenção. A análise contínua das previsões do SCP e o uso de suas habilidades linguísticas sobre-humanas têm sido essenciais para a Fundação na contenção e estudo de outros SCPs. Velho, olha o cuidado que a pessoa que fez isso teve de criar o negócio inteiro, né, para que eu possa ficar tremendo num quarto escuro, fazendo movimentos repetitivos e falando, não, cara, isso é zoeira, cara, isso não é real, cara, tudo é real, mas tudo é real e não é real, e como que a gente funciona nessa metanoia? Porque o motor primordial platônico, sabe? É isso. É isso. É isso, tá? Lembra da barra de manteiga? Lembra do batom na testa? Vocês? Com certeza não sou eu. Adendo 5. Criação forjada do podcast Decrépitos. A fim de manter o SCP mentalmente estável, deu errado, né? Vocês estão vendo que deu errado. E distraído de sua realidade manipulada. Velho, a Fundação orquestrou a criação do podcast Decrépitos. Os pesquisadores da Fundação que interagem com SCP no ambiente de contenção simulado se identificam como Daniel Bayer e Rafael Mordente. Esses pesquisadores foram cuidadosamente selecionados por suas habilidades de atuação e conhecimento em áreas que interessam ao SCP. O
O podcast Decrépitos é apresentado como uma conversa descontraída e humorística entre os três amigos. Ô, velho. Abordando tópicos variados, incluindo cultura pop, histórias pessoais e assuntos aleatórios. A Fundação monitora e edita cuidadosamente cada episódio antes da sua publicação, para garantir que nenhuma informação sensível ou anômala seja compartilhada. Ô, bicho. Ô, velho, é muita sacanagem, cara. Essa aspa nos amigos dói lá no fundo da mente, tá ligado? Ai, socorro! O podcast tem sido eficaz em manter o SCP entretido e alheio à sua realidade. O chat tá de sacanagem comigo, velho. Olha o que o chat tá fazendo, cara. Olha o que o chat tá fazendo. Todo mundo mandando a mesma mensagem, cara. Vocês são ruins demais, velho. Que coração pequeno de pedra, velho. Que coração pequeno de pedra. Além disso, a interação contínua com os pesquisadores disfarçados de Daniel Bayer e Rafael Mordente permite que a Fundação monitore de perto o estado emocional e mental do SCP e colete informações adicionais sobre suas habilidades anômalas. Para de mandar isso no chat, gente! Sério, cara, sério, velho. Tudo morto por dentro, velho. Tudo morto por dentro, velho. A Fundação utiliza o podcast Decrépitos não apenas como uma distração, mas também como uma ferramenta para identificar possíveis sinais de estresse ou desconforto no SCP. Caso seja identificado algum sinal de que o SCP possa estar percebendo a natureza manipulada do seu ambiente, a Fundação pode agir rapidamente para ajustar os procedimentos de contenção e garantir a continuidade da segurança e eficácia dos podcasts, dos protocolos estabelecidos. Bicho, vocês já colocaram a mensagem agora em mandarim russo, velho. E o foda, cara, é que toda vez que ela vem, cara, eu paro e começo a ler, velho. Vocês são ruins demais, velho. Caralho. Vocês são ruins demais, cara. Colocar em Lau, cara. Ah, não, velho. Ô, bicho. Vietnamita, Lau. Vocês estão de sacanagem comigo, velho. Eu não vou nem comentar, tá? Eu não vou nem comentar, cara. Eu não vou nem comentar isso aqui, tá? Ô, velho. Ô, velho. Nós estamos nos tornando de pouco a pouco o chat do Luigi, não estamos? É em sânscrito, obrigado. Ai, ai. Fica pior. Fica tranquilo, chat, que fica pior. Fica tranquilo que fica pior. Tá? Adendo 6. Implementação do apelido tio para o SCP coreano. A fim de manter a ilusão de um público fiel e fã do conteúdo produzido pelo SCP e promover uma maior identificação e proximidade com o mesmo, os pesquisadores da Fundação criaram o apelido de Tio para se referirem a SCP durante as interações virtuais. Essa estratégia visa humanizar e criar um ambiente amigável para o SCP, fazendo com que ele se sinta mais à vontade e aceito por sua suposta audiência. Ó, bicho, é muito bem escrito, cara. É foda, velho. Sacanagem demais, velho. Os pesquisadores da Fundação
disfarçados de fãs e seguidores nas redes sociais e plataformas de streaming, usam o apelido tio em comentários, mensagens e conversas ao vivo com o SCP. Plum! Essas interações são monitoradas de perto para garantir a eficácia da estratégia e evitar a suspeita sobre a natureza manipulada do seu público. O uso do apelido tio tem sido bem sucedido em estabelecer um senso de comunidade entre SCP e seus supostos fãs. Essa tática permite que os pesquisadores da Fundação continuem a monitorar e coletar informações sobre as habilidades anômalas de SCP, enquanto mantém a ilusão de uma vida normal e uma carreira de sucesso como produtor de conteúdo na internet. Velho, sério, cara, né? Meu Deus, Esperanto. Eu bato o olho do nada e tá em Esperanto. Acidente 7. Adendo 7. Incidente de distorção temporal e implementação de octofeira. Ô bicho, sério, cara, quem escreveu isso, velho? Puta que pariu, velho. Em grego, um incidente de distorção temporal ocorreu nas proximidades da área de contenção do SCP, resultando em uma adição anômala de 24 horas às semanas. Este fenômeno causou desequilíbrios significativos nos ciclos temporais locais e obrigou a Fundação a tomar medidas para acomodar as mudanças temporais e manter a estabilidade do ambiente de contenção simulado do SCP. A Fundação implementou a introdução de um novo dia chamado Octofeira, para acomodar as 24 horas extras e manter a ilusão de normalidade para a SCP. Agentes infiltrados no ambiente de contenção simulado e nas comunidades online frequentadas pelo SCP promoveram a ideia de octofeira como um fenômeno global, atribuindo sua origem a uma decisão governamental ou a um experimento social. O velho. O chinês tradicional. A adoção de octofeira permitiu que a Fundação mantivesse a continuidade do ambiente de contenção e a ilusão de normalidade para o SCP. Apesar do incidente de distorção temporal, as rotinas diárias e semanais do SCP foram ajustadas para incluir octofeira. E os pesquisadores da Fundação TAI continuaram a monitorar e coletar informações sobre as habilidades anômalas do SCP durante este período. Eu não dei bom dia pra gente pretinha, não é verdade? O incidente de distorção temporal está sob investigação e a Fundação está trabalhando para entender suas causas e possíveis implicações para o SCP e outros SCPs. Até que uma solução seja encontrada para reverter a distorção temporal, octofeira permanecerá em vigor na área de contenção do SCP. Ô bicho. Ô velho. Turco e alemão. Ô bicho, assim, de coração, cara, quem escreveu essa porra tá de parabéns, velho. Quem escreveu esta porra tá de parabéns. Ficou uma delícia, cara. Eu tô... É aquela coisa, né? Dói, mas eu aceito, né? Dói, mas eu aceito, cara. Meu amigo,
10 de 10, tá? 10 de 10. A pergunta que fica no final do vídeo é: agora que eu estou aware, agora que eu estou consciente, eu mudo de classe pra Keter, né? Essa é a pergunta que eu deixo com vocês. Mas é um meme, né? Um beijo no coração de todos vocês que aparentemente não existem. E também da minha família, que aparentemente é onde eu sou contido e monitorado. Tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde